E a nossa terceira parte sobre a aula de geometria de posição, a gente vai falar um pouquinho sobre diedros. Primeiramente, vamos falar sobre a definição de um semiplano. O que vem a ser um semiplano? É cada uma das partes nas quais fica dividido um plano por meio de uma de suas retas. Então, imagina que a gente tem um plano alfa. A gente escolhe uma das retas, lembrem que o plano é infinito, a gente escolhe uma das retas contidas nele e cada uma dessas partes a gente chama de semiplano, ok? Isso é um semiplano. Agora, o que vem a ser um diedro? O diedro é a reunião de dois semiplanos de mesma origem. Essa reta, gente, aqui a gente chama de origem comum dos semiplanos, tá? Ela é a origem aqui, no caso ela é comum, né, para os dois semiplanos. Então, um diedro é a reunião de dois semiplanos de mesma origem. Olha só, imagine a situação, a seguinte situação. Tenho aqui um semiplano, reta de origem tá aqui, ó, certo? E eu tenho um outro semiplano com a mesma origem. Certo? Conseguiram enxergar a situação? Pensa um caderno meio aberto, um livro meio aberto, ok? Então, a gente tem aqui, certo? Então, a reunião desses dois semiplanos de mesma origem, aqui de mesma reta de origem, a gente diz que a gente tem um diedro, ok? Pensa duas paredes aí na casa de vocês, duas paredes ali a gente tem um diedro, aquele ângulo formado, né? Podemos dizer assim, aquela região formada por dois semiplanos. Vamos desenhar aqui uma situação de frente. Então, olha só. Agora a gente vai desenhar aqui, ó, a reta de origem, o semiplano da esquerda, vou desenhar um diedro de frente, o semiplano da direita, e vou desenhar um plano perpendicular à reta de origem, certo? Um plano perpendicular à reta de origem, vou desenhar aqui. Então, imagina um plano perpendicular à reta de origem, certo? Deixa eu arrumar aqui. E vamos fazer a intersecção desse diedro com esse plano perpendicular à reta de origem. O que a gente vai ter nessa intersecção? Olha só. Então, tem esse ponto que eu vou chamar de O, esse ponto de A e esse ponto de B. Então, eu tô fazendo a intersecção aqui, ó. Esse semiplano e esse, imagine ele concorrente com esse plano perpendicular à reta de origem, certo? E esse plano aqui é perpendicular à reta de origem. AOB, esse ângulo AOB, a gente vai chamar ele de secção reta do diedro, ok? AOB, certo? Então, olha só, quando a gente se referir à medida do diedro, a medida de um diedro, a gente vai, né, estar se referindo à medida dessa secção reta. Então, a medida de um diedro é a medida da sua secção reta. Ok? Então, medir um diedro é medir esse ângulo aqui, ó, AOB, certo? Então, é fácil de vocês verem diedro. Na casa de vocês aí, o encontro de duas paredes, ali você tem um diedro, tá? Gente, se o diedro é essa região formada aqui por dois semiplanos e uma reta, né, comum de origem, o que seria um triedro? Seria por três semiplanos. Então, se você pegar o canto da parede, onde tem o encontro de duas paredes e o teto, ou de duas paredes e o chão, você vai ter ali no canto um triedro. E assim por diante. E poliedro vai ser o encontro de mais planos, semiplanos, com uma mesma reta de origem, ok? Então, aqui a gente tem o diedro. Se eu colocasse um plano aqui, ó, teria um triedro e assim por diante. Gente, como medir um diedro é a mesma coisa que acabar medindo um ângulo? Então, todas as definições que a gente viu lá em ângulo
Ângulos valem aqui para os diedros. Por exemplo, diedros congruentes vão ser diedros de mesma medida. Diedros complementares somam 90 graus. Diedros suplementares somam 180. Diedro agudo, entre 0 e 90 graus. Diedro obtuso, entre 90 e 180. E bissetor de um diedro vai ser um semiplano que divide o diedro em dois outros diedros de mesma medida, ok? Então, as outras definições é a mesma coisa que para ângulo, certo?